Olá, estamos no Descomplicando. Hoje vamos falar de Descomplicando da doença do refluxo. Você que ainda não faz parte desse canal, vá lá, assine. Eu sou Fábio Teixeira, estou aqui com Carla Granja. Nós estamos conduzindo esse raciocínio nesse mundo que é a doença do refluxo. E eu tenho uma pergunta para hoje podermos debater. Um paciente do dia a dia, aquele paciente que vem ao nosso consultório, esse paciente que vem pela primeira ou segunda vez, ele vem com queixa de pirose, puramente, não tem regurgitação, não tem dor torácica, não tem nenhuma manifestação atípica. Esse paciente faz uma endoscopia e não encontra nenhuma lesão esofágica. Esse paciente está no mundo, na esfera do que seria a doença do refluxo não erosiva ou uma outra abordagem. Esse paciente fez o uso do inibidor da bomba de próton durante 8 semanas e não melhorou. É o dia a dia do consultório. Carla, esse paciente eu duplico a dose, eu aumento a dose do inibidor da bomba de próton, eu faço uma pH-metria para esse paciente ou eu troco de droga, falo que esse paciente é refratário? Então, essa pergunta é muito importante porque ela passa pelo conceito atual de refratariedade. E nós estamos diante de um paciente que ainda não tem a certeza diagnóstica da doença do refluxo. Nós já fizemos um tratamento com uma medicação, que nós já conversamos em outros vídeos, que é uma medicação segura, e que, na verdade, ele não respondeu a essa medicação. Será que esse paciente, essas são as perguntas que a gente deveria fazer. Será que ele tem realmente doença do refluxo gastroesofágico? Então, antes de você propor qualquer mudança em termos de aumentar a dose, de mudança de medicação, enfim, a primeira coisa que a gente precisa saber é, com o paciente, ele efetivamente usou a medicação da forma como nós propusemos? Então, checar com o paciente a aderência dele ao tratamento. Isso é fundamental. Né? A gente não pode partir do pressuposto que o paciente fez aquilo que a gente efetivamente solicitou numa primeira proposta. Então, vamos checar com ele. Ele conseguiu fazer o uso da medicação de forma correta? Essa é a primeira questão. E partindo do pressuposto que sim, ele conseguiu, então, vem a questão, será que ele realmente tem doença do refluxo gastroesofágico ou ele tem algum outro diagnóstico diferencial? Então, na minha opinião, objetivamente, esse paciente merece uma investigação. Ele merece fazer uma monitorização esofágica, uma pH-metria, se disponível uma impedância pH-metria, ou seja, uma monitorização esofágica, sem o uso da medicação antissecretora, sem a inibição ácida. E, de preferência, por um período de em torno de 14 dias. A gente propõe no mínimo 7 dias, mas, se possível, pelo menos 14 dias sem a medicação é o ideal para a gente fazer esse exame no intuito de investigar se esse paciente efetivamente tem doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, ter a certeza do diagnóstico. Exatamente, Carla, porque aí nós temos agora para uma possibilidade diagnóstica para esse paciente. Nós vamos enquadrar esse paciente para uma doença do refluxo não erosiva, que é aquele paciente que realmente vai fazer uma pH-metria e tem um tempo de exposição ácida aumentada, hoje classificada para o diagnóstico de certeza mais que 6, no Lyon 2.0, ou esse paciente não tem um diagnóstico de certeza e nós vamos então partir para uma avaliação. Se a correlação sintomática desse paciente tem relação ou não com algum refluxo ácido. Isso vai ser tópico para os novos debates, para a gente poder realmente ter um entendimento, mas antes de colocar esse paciente como refratário, pare, observe, dê um passo atrás, saiba se esse paciente, como Carla falou, está realmente tomando a medicação, observe o que mais de comorbidade tem esse paciente. É um paciente obeso, é um paciente que tem alguma alteração clínica, o paciente tem alguma comorbidade adicional. Esse paciente está vindo de uma boa origem da medicação. Feito isso, realmente a observação com a pH-metria vai dar essa luz para que nós tenhamos um outro universo desse fenótipo da doença não erosiva.
Essa é a função do Descomplicando. Vamos debater isso mais vezes, vamos organizar o raciocínio dentro desse diagnóstico para poder melhor tratar e não simplesmente dizer que esse paciente é refratário.